Controle a sua mente. Eu sei que é um grande clichê que todo mundo tem apresentado hoje em dia sobre desenvolver um certo controle, um certo domínio sobre a nossa mente e como isso é importante e relevante para as nossas vidas. Mas, de fato, é muito importante. E talvez você não tenha tanta ciência disso. E como o descontrole da sua mente pode te afetar. Certamente você já sofreu com o descontrole da sua mente. Como eu já sofri e todo mundo já sofreu. Mas talvez você não tenha uma noção muito ampla de como isso pode te fazer mal. Meu nome é Jefferson, eu estou aqui para te trazer uma perspectiva diferente. Que talvez te ajude a ter uma vida mais calma, mais focada, mais tranquila e mais feliz. Bom, a primeira coisa que me vem à mente quando eu falo sobre controlar a mente é como atualmente nós perdemos a nossa principal capacidade, o que efetivamente nos coloca como seres humanos. Essa capacidade ou característica é focar. Literalmente, o foco é a única coisa que você tem sob seu controle. Todas as outras coisas você não tem controle. Então, o meu corpo, será que eu tenho controle total sobre o meu corpo? Não, não tenho controle total sobre o meu corpo. Quem usa óculos, por exemplo, tem uma visão ruim, quem não escuta bem, quem está com uma doença nesse momento, essas pessoas sabem bem que elas não controlam o próprio corpo. Porque se elas controlassem, elas naturalmente se livrariam de seja lá quais enfermidades os acometem. Mas alguém pode argumentar, mas eu tenho controle do meu corpo. Eu consigo mover as minhas mãos, consigo mover os meus pés. Sim, mas você tem um controle limitado. Esse controle limitado, ele provém justamente da sua habilidade de focar nas coisas. Todo mundo foca nas coisas, mas por que o humano é diferente? O humano é diferente porque ele pode, a partir das coisas que ele conscientizou, ou seja, das coisas que ele conhece, escolher quais delas ele pretende focar. Isso faz de nós humanos criaturas totalmente diferentes dos animais, por exemplo. Os animais, assim que surge um impulso nele, ele direciona o foco dele para aquele impulso. Mas nós humanos podemos nos distanciar desse impulso, focando em outras atividades, ou até mesmo focando nesse próprio impulso e dissolvendo ele usando a razão e a lógica, que só existem por conta do foco. Sem foco não há nenhuma outra qualidade mental. Certo. Estabelecido isso, que nós temos o foco e podemos direcioná-lo. Isso é muito importante que vocês entendam, que nós podemos direcionar o nosso foco. E se nós direcionássemos o nosso foco exatamente para onde nós quiséssemos? Mas eu já faço isso, eu já tenho essa capacidade, eu já direciono o meu foco para onde eu quero. Tem certeza? Eu digo isso porque a maior parte das pessoas não percebe o quão pouco focadas elas são. E caso você pense que não, eu te convido a se manter em silêncio, olhando para a parede, por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e focar única e exclusivamente na parede. Se o seu foco for realmente poderoso, como você afirma, você não deve pensar em nenhuma outra coisa e não deve se passar nenhuma outra coisa na sua mente nesse momento. E, infelizmente, provavelmente você vai falhar nessa tarefa. E eu disse 10 minutos. Mas mesmo se eu dissesse 1 minuto, provavelmente, se você não é alguém que está acostumado a conscientemente treinar o seu foco, e é sobre isso que vamos falar aqui,
provavelmente você não vai conseguir. Veja, não ser capaz de focar nas coisas que você quer, seja o seu trabalho, seja os seus estudos, seja nos seus relacionamentos, não importa. Não ser capaz de focar, direcionar a sua mente para um objeto e não tirá-la dali é a coisa que está te impedindo de ter e realizar o que você sempre sonhou. Por que eu digo isso? Porque o foco, ele é aquilo que direciona a nossa mente e, portanto, direciona as nossas ações. Perder o foco significa que a sua mente foi direcionada ou guiada para outra direção. E isso levará com que você tenha ações e pensamentos distintos ou diferentes daqueles que seriam o seu objetivo inicial. Por exemplo, eu quero abrir uma empresa. Então você deve focar uma certa quantidade de horas por dia da sua mente, empenhando-se no estudo e na aplicação e na atividade de abrir uma empresa. Então você vai pesquisar, estudar, aprender, avaliar, para que você consiga desenvolver todas as características necessárias, tanto internas quanto externas, para abrir uma empresa. Veja, se assim é, se dessa forma é, e se no meio dessa atividade, vamos supor que eu separo 6 horas do meu dia para abrir uma empresa, e se no meio dessas 6 horas eu perco 5 horas desse foco e só foco 1 hora? Bom, o que acontece daí é que eu vou realizar essa minha tarefa com 5 vezes menos potência, ou 5 vezes menos capacidade. Porque antes eu tinha 6 horas, agora eu só tenho 1 hora. Essa potência, essa capacidade, ela provém das atitudes que você realiza, que são guiadas pelos seus pensamentos, que são guiadas pelo seu foco. O seu foco ditará onde o fluxo da sua consciência se manifesta. Se o foco não existe naquelas atividades que você precisa realizar, então, meu amigo, esquece, não vai acontecer. Então, para tudo, o foco ele tem que ser desenvolvido de uma forma contínua, organizada e estável. Por isso você tem que aprender a controlar sua mente. Controlar para onde você olha, e aqui eu não falo só de visão, e sim de onde você foca, é a principal habilidade da mente. Se você domina a habilidade de focar onde você quer focar e manter esse foco aí, aplicar o seu pensamento e sustentar esse pensamento, vitaka e vichara, aplicar o pensamento e sustentar esse pensamento, você será capaz de conquistar as coisas que você almeja. Pelo menos aquelas coisas que estão dentro das possibilidades da sua vida naquele momento. É claro que você provavelmente não conseguirá realizar coisas altamente improváveis. Mas aquelas coisas que estão dentro da sua possibilidade, eu poderia chamar de o seu potencial máximo daquele momento. Isso você vai ser capaz de realizar, se você aprender a controlar sua mente, se você aprender a focar sua mente. Porque se você não conseguir focar sua mente, se você não conseguir controlar a sua mente, lamento, mas você provavelmente não vai realizar o que você procura, o que você espera. Porque você vai estar trabalhando com muito menos velocidade e aplicação do que você precisaria. Geralmente nós precisamos de muitas horas de ação, de esforço e de foco para realizar qualquer coisa valiosa. Então, se você não tem foco, lamento, você não vai conseguir, porque você não controla a sua mente.
Quer entender melhor isso? Quer saber melhor como fazer para controlar a sua mente? Para como direcionar o seu foco? Continue me acompanhando aqui. Esse canal ele é feito para ajudar vocês a controlarem melhor a mente de vocês, a direcionarem e organizarem melhor a mente de vocês. Se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, assista todos os vídeos desde o começo, veja todos eles. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais clara, mais ampla do que eu estou tentando explicar para você nesse vídeo, sobre como a sua mente desfocada vai te atrapalhar e vai te prejudicar. E vai te trazer muito dano, te garanto. Mas o contrário também é verdadeiro. A mente focada, aplicada, ela de fato vai te trazer muito benefício. Se você conseguir realizar isso. E eu espero que você consiga. Eu espero que você escute isso que eu falo com o coração aberto e disposto a tentar praticar o que eu vou explicar para vocês, tanto em vídeos que já passaram quanto nos próximos vídeos. Se você acha que esse conteúdo foi positivo para você de alguma forma, considere se inscrever, compartilhar esse vídeo com algum amigo, deixar o like. Isso facilita o meu trabalho e isso me ajuda a continuar produzindo mais conteúdo para vocês, tá? Inscreva-se, deixa o like, compartilhe com algum amigo que você acredita que vai gostar.